Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal anunciando a palavra de Deus com o evangelista Adilson Padilha, pela graça e misericórdia do Senhor Deus. Nós estamos nesse estudo bíblico, estudo este baseado em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Nós demos uma introdução no capítulo 1, falamos então a igreja de Éfeso, e prosseguimos então, hoje estamos na quarta igreja, chamada a igreja de Tiatira. E nós vamos fazer menção dessa leitura, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18, até o versículo 29. E depois nós vamos então falar da palavra de Deus. Diz assim o versículo 18: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos e amados irmãos, a igreja de Tiatira era uma igreja liberal, uma igreja que praticamente nesta igreja quase nada era pecado. E por que não dizer que tinha ali uma profetisa chamada Jezabel? Jezabel, a Chará então do Antigo Testamento, no tempo de Elias, era uma perseguidora dos profetas, matadora de profetas. Então esta mulher chamada Jezabel, ela estava induzindo muitos da igreja ao falso ensino, à prostituição, ao liberalismo. E só que a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 24, que nós acabamos de ler, que tinha uns restantes ali, uns remanescentes, que não se dobraram diante da doutrina de Jezabel, que não conheceram as profundezas de Satanás, a mentira de Satanás, os falsos ensinos de Satanás, as heresias procedentes do espírito do anticristo daquele tempo já, do espírito de Satanás. Eles não cederam à pressão, porque havia um remanescente nesta igreja de Tiatira. E nós vamos ver que Jesus, ele começa esta carta dizendo que os olhos de Jesus é como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Aqui simboliza os olhos como chama de fogo, que Jesus está olhando para todos, contemplando todos. O seu olhar, mesmo olhar de misericórdia, é o mesmo olhar que também repreende o pecado e castiga aqueles que estão aderindo ao mundanismo, ao pecado. Então Deus é o mesmo Deus de amor, é o mesmo Deus também de justiça. E a Bíblia vai dizer que os seus pés
era como latão reluzente, dizendo que juízo viria então sobre a igreja de Tiatira, sobre o pastor desta igreja e sobre muitos ali que estavam prostituindo com esta mulher. A prostituição espiritual estava levando muitos ali a blasfemarem contra Jesus, estavam levando muitos aos sacrifícios de idolatria, e muitos estavam pecando terrivelmente nesta igreja. Nada era pecado nesta igreja, todos quantos estavam ali, a maioria que estava ali, estava concordando com os ensinos heréticos desta mulher que estava ensinando, estava pregando nesta igreja. E Jesus, como é o dono da igreja, Jesus, ele disse que era para eles não tolerarem a Jezabel e os seus ensinos, mas eles estavam tolerando. Olha só, meus irmãos, não podemos tolerar o pecado, o mundanismo, o liberalismo, não podemos tolerar a mentira dentro das igrejas. Nós precisamos combater o bom combate, como fez Paulo, acabar a carreira e guardar a fé, meus irmãos, amigos. A Bíblia vai dizer no versículo de número 19: conheço as tuas obras e a tua caridade, serviço, fé, paciência, e as últimas obras são mais do que as primeiras. Olha só, era uma igreja que estava até ativa, estava trabalhando, uma igreja que tinha fé, tinha paciência, tinha mais obras do que o começo, mas só que uma coisa não justifica a outra. Muita gente está fazendo muita coisa para Jesus, mas está fazendo sem Jesus, está fazendo sem a presença, sem a graça, sem o poder, sem a santidade. E a Bíblia vai dizer que é para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Não haverá salvação. Muitos olhavam e diziam: olha que essa igreja de Tiatira é uma igreja de fé, As pessoas que vinham de fora olhavam, observavam e diziam: esta igreja tem amor, esta igreja tem fé, tem obras, igualzinha à igreja de Tiatira, mas só que era uma igreja liberal, mundana, era uma igreja que estava distanciada das doutrinas do Senhor. E Jesus vem então com uma advertência no versículo 20, dizendo: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos. Olha só, havia esta mulher que estava arrastando multidões atrás dela, com falso ensinamento, com falso evangelho. Não é diferente em nossos dias. A mídia está propagando aí tantos falsos profetas, tantas falsas profetisas, tantas mulheres e homens enganando o povo de Deus. Mas eu tenho um alerta para a igreja atual, para a igreja do arrebatamento: persevere na sã doutrina, igreja do arrebatamento, perseverem na doutrina de Cristo, não na doutrina de Jezabel, que nada é pecado, nada faz mal. Persevere na palavra, numa vida de santidade, porque Jesus vem buscar uma igreja diferente, uma igreja santa, uma igreja que não se mistura, uma igreja que está firme aos propósitos do arrebatamento do céu. Meus amados e queridos irmãos, versículo 21 diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Olha só, Jesus, o seu amor profundo, misericordioso, longânimo, dando tempo para que esta mulher e os demais se arrependessem, mas Jesus não achou arrependimento no coração dessas pessoas,
Por quê? Porque a mentira estava falando muito alto na vida deles, rejeitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e aderiram ao mundanismo, ao pecado, às vaidades. E Jesus então deu tempo, Jesus sempre dará tempo para o arrependimento. Ei, escuta, você que vai ouvir este vídeo, vai ver este vídeo, Deus dá tempo para mim e para você, para nós se arrependermos. Deus dá tempo, não é que Deus está concordando com o mundanismo, o pecado, não. Deus não tolera, mas só que Deus, pela sua misericórdia, está dando tempo para que alguém se arrependa. Tomara que quando Ele for te procurar, meu irmão, minha irmã, encontre você em santidade, em Ahamandre, Assur e Micai, em arrependimento verdadeiro, porque o juízo virá sobre aqueles que desobedecem a palavra. Versículos de número 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, Deus irá entrar com um juízo de enfermidade, aqui a Bíblia diz, sobre a vida dessas pessoas. Meus amados e queridos irmãos, a coisa está muito séria, está difícil, porque muitos não querem se arrepender, muitos não querem largar o adultério, a fornicação, muitos não querem largar as programações imorais que estão vendo, muitos não querem largar, abandonar as coisas vis deste mundo. Um dia estão na igreja, outro dia já estão no mundo, um dia estão tomando da ceia, outro dia já estão em campos de futebol, já estão bebendo bebida alcoólica, um dia estão na igreja com trajes de crente, e outro dia já estão em casa, já estão em outras programações, com vestuário mundano. Assim era a igreja de Tiatira, e muitos ali estavam pecando, estavam blasfemando, se prostituindo, estavam levando pessoas a pecarem, mas Jesus está olhando, está observando estas vidas, estas pessoas. A Bíblia vai nos dizer, 23, versículo 23, ferirei de morte a seus filhos. Olha só, o julgamento da parte de Jesus. Meus amados irmãos, muitos começaram bem, mas estão terminando a sua carreira espiritual fracassados. Aleluia! Começaram na sã doutrina, estão terminando no mundanismo. Muitos começaram com um ministério frutífero, abençoado por Deus, hoje estão debaixo da maldição do pecado, já não conseguem mais discernir o que é certo, o que é errado. Muitos têm o certo hoje por errado, o errado por certo. Muitos têm o doce como amargo, amargo como doce. Bem falou o profeta Isaías, dizendo que haveria uma inversão de valores. Estamos vivendo essas inversões de valores, mas Deus está dando tempo para muitos se arrependerem. Que esse vídeo chegue até a tua casa, chegue até os teus vizinhos crentes, que este vídeo chegue até o remanescente também, para se posicionar e permanecer na posição para defender o Evangelho. Meus amados e queridos irmãos, versículo de número 24, mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Meus irmãos, havia uma remanescente ali dentro, sofrendo, gemendo, mas estavam ali, perseverantes, levando as suas famílias aos pés do Mestre. Hoje tem muitas igrejas que a maioria dentro dela estão corrompidos, mas ali tem remanescente. Ei, você que é remanescente,
qualquer cidade que você esteja, você está sofrendo dentro da igreja, você está vendo a corrupção, o pecado, o mundanismo, mas Deus manda dizer nesta oportunidade: persevere, brade contra o pecado, procure tirar alguns do fogo, mas tenha até mesmo pavor da sua roupa manchada na carne, como Judas falou. Persevere na palavra, ganhe almas para Cristo, levante a cabeça, Jesus é contigo dentro da igreja, onde tem o mundanismo, ali Jesus é contigo, para a glória de Deus Pai. Versículo de número 25, mas o que tendes, retenho até que eu venha. Você tem, retenha o que você tem, guarde o que você tem, persevere, guarde bem escondidinho a palavra no coração para não pecar contra o Senhor Deus, e persevere. Versículo 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Meus irmãos, aqui está falando no milênio, aonde Deus dará autoridade para a igreja remanescente, a igreja do arrebatamento, para reger com vara de ferro, com a autoridade que Jesus dá, ali no milênio. A Bíblia vai dizer, versículo 28 agora: dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã representa a autoridade e poder que vamos receber do Mestre para governar com Ele. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 22 e 16 que a própria resplandecente estrela da manhã é o próprio Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês estarão comigo, eu sou propriedade de vocês, vocês são minha propriedade, juntos viveremos eternamente. É isso que Jesus está dizendo para a igreja da salvação, do arrebatamento. Versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido e você tem visto, ouvido tudo quanto o Senhor tem falado para você nesta tarde. Não endureça o teu coração, abandone as roupas imorais, indecentes, o linguajar mundano, abandone as novelas, os filmes, a prostituição, a jogatina, abandone o palavreado mundano, abandone ali os lazeres mundanos, abandone as coisas do mundo e se entregue para Cristo enquanto é tempo. Jesus está voltando, não há tempo de brincar. Deus não é Deus de brincadeira. Entregue-se a Cristo, espírito, alma e corpo, derrame as lágrimas aos pés dele, e Jesus vai dar vitória para você, para a tua família. Ele quer te levantar de novo com poder e autoridade para pregar a palavra, para defender o evangelho, para levar a tua família aos pés de Cristo novamente. Você que é obreiro, se levante como um forte obreiro da casa do Senhor, pregue a verdade enquanto é tempo. Muitos estão na igreja, mas não fazem parte da igreja, estão com o nome escrito no rol de membros da igreja, mas o nome do céu já está apagado por causa da sua vida de pecado. Ainda há tempo de arrependimento. Em nome de Jesus, eu quero orar por você neste momento. Ore comigo, e o próximo vídeo que iremos fazer, nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, já o capítulo 3 de Apocalipse, a próxima igreja, a igreja de Sardes. Fique conosco. Antes de orarmos, mais uma coisinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal Anunciando a Palavra de Deus, Adilson. Ali tem vários outros vídeos de estudos bíblicos. Falamos sobre evangelismo, ali tem estudos sobre dons espirituais, fruto do Espírito, dons ministeriais. Ali está
obras da carne, estudo bíblico sobre os tempos trabalhosos, os últimos tempos trabalhosos. Ali tem estudo sobre escatologia bíblica. O que é escatologia bíblica? É estudo das últimas coisas. Ali você vai encontrar vários outros estudos bíblicos para edificar a tua vida. Se inscreva e ative o sininho. Você ativando ali, você receberá as notificações quando eu postar aqui, você receberá na tua casa, para a glória de Deus Pai. Ore comigo. Soberano e eterno e amado Deus, muito obrigado por este momento na tua presença tão maravilhosa. Senhor, transmitimos aqui a tua palavra baseado então na igreja, na carta de Jesus à igreja de Tiatira. Mencionamos, Senhor, a tua palavra e nós cremos que o Senhor tem os teus remanescentes, ainda que não se dobraram perante o mundo, o mundanismo, o pecado, mas estão firmes, Senhor, na tua palavra, levando as suas famílias aos teus pés, reconhecendo que o Senhor é Deus, é santo, é verdadeiro, é justo, é maravilhoso, que ainda salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e por fim levará ao céu aqueles que perseverarem. Guarda a tua igreja do mundanismo, guarda a tua igreja, Senhor, dos falsos ensinos, das heresias, guarda a tua igreja, Senhor Deus e Pai, daquilo que corrompe, que estraga, que contamina, e o teu nome seja glorificado. Aquele que está fracassado, levanta com a mão forte, Jesus. Aquele que quer ser levantado por ti neste momento, toca com a tua mão potente e poderosa, levanta, Senhor, para a glória do teu nome santo. Quando o homem crê e se arrepende e abre o coração, o Senhor tem liberdade para agir e fazer coisa linda na vida dessa pessoa. Jesus, eu coloco todos na tua presença para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.